Boa noite àqueles que estão nos acompanhando agora, que não estavam com a gente na palestra do Daniel Júnior. Sejam muito bem-vindos. Lembrando que o formulário já está à disposição. Algumas perguntas. Eu não tenho Telegram, como é que eu faço? Abaixe o Telegram e entre no grupo da Jornada Virtual Futsal. O caminho é lá, né, e é por lá que você vai receber o formulário para você preencher e garantir presença. E durante aqui o debate a gente vai soltando aqui, vamos soltar a palavra-chave. Tivemos uma alteração de última hora por problemas de conexão. Iria estar com a gente o Fernando Malafaia. Ele teve um problema, então vai estar com a gente o Samuel Alves, treinador das categorias de base do Minas Tênis Clube, o mineirinho Samuel Alves. E o Joel Rocha, como estava garantido, ele já está ali com a faixa de capitão, titular absoluto. Seu boa noite, Joel. Olá, boa noite. Boa noite, Flávio, boa noite, Daniel, boa noite, Samuel. Samuel, é um prazer. Daniel, antes de mais, os meus parabéns pela tua apresentação e, acima de tudo, pela linha bem definida daquilo que é o treino, o planeamento do treino e o controle do treino, e essas ideias bem esclarecidas, porque para quem trabalha no alto rendimento, saber o que fazer e como fazer é claramente decisivo. E os meus parabéns e vamos aí a mais uma boa conversa sobre uma das nossas paixões. Muito bem, Joel. Boa noite, Samuel. Tudo bem com você? Boa noite, Flavinho, Joel, Daniel e a todos que nos assistem aí. Satisfação enorme estar aqui com vocês. Parabenizar também o Daniel pela palestra hoje e o Joel, que também fez uma apresentação sensacional ontem. Muito bom, tudo que pudemos debater e ouvir aqui. Parabéns e boa noite a todos. Daniel, a gente tem um público diferenciado, temos mais pessoas aí que podem estar acompanhando. Seu boa noite. Boa noite, Flavinho, Joel, Samuel, grandes amigos aqui para a gente poder conversar agora de uma forma até mais informal, mas ainda mantendo, logicamente, as questões envolvidas na palestra e outras que podem acontecer. Que seja mais uma conversa agradável, como foi ontem, né, com o Bié, com o Joel, com você, para que a gente possa aí dar uma continuação, né, daquela palestra que há poucos minutos atrás se encerrou. Muito bem. Lembrando, as perguntas, elas vão ser lidas pelo grupo aqui no Telegram, no Jornada Virtual de Futsal. As perguntas que aparecerem aqui no YouTube a gente não vai ler, porque a gente está priorizando as pessoas que fizeram a sua inscrição para a jornada. Então as perguntas vão vir de lá, ok? Então nós vamos começar aqui pela pergunta de quem está mais longe, logo ali em Portugal. Faça a honra, Joel. Obrigado, Flávio. Daniel, mais uma vez, dar os parabéns. Houve algumas coisas que me deixaram muito curioso, mesmo muito curioso, mas eu vou fazer uma questão com duas partes. Tu, logo no início, disseste que o jogo é o aspecto central do treino. Então, a primeira pergunta é muito simples. No teu treino, há jogo? E quando pergunto se há jogo formal, livre, puro, 4 contra 4, mais goleiro na baliza, 40 metros por 20. E dentro desta pergunta, fazer-te também outra. Tu, a dada altura, referiste no exercício que apresentaste do jogo da fugida, fizeste uma referência ao número de toques. Então eu queria te perguntar isso. Primeiro, se no teu treino tens jogo puro, se sim ou não e porquê, e em relação ao número de toques na bola, se condicionas, independentemente de ser o jogo puro, tá? No teu modelo de treino, se condicionas o número de toques, se sim ou não, quando e porquê. E estas duas questões eu faço porque eu também tenho estas dúvidas.
muito destas dúvidas. E, portanto, faço estas duas questões de forma inicial. Bom, então, João, vamos lá. Em relação à primeira questão, em relação ao jogo formal, ele acontece no meu treino. Eu não vou dizer que acontece todos os treinos, não. Alguns treinos não têm este objetivo. Eu vou te dar, por exemplo, um treino que eu chamo de vermelho. Geralmente eu faço nas terças-feiras. Salvo se eu conseguir fazer aquele microciclo de treino de 2-1, 2-1. Por que eu faço na terça? Porque houve o descanso do sono, né, de segunda para terça, e terça-tarde será folga. Então, há depois também uma possibilidade de descanso maior. Então, há treinos, há sessões de treino que eu não faço. Quando eu faço 4 contra 4, ela tem ela inicia no 3 contra 3, no 2 contra 2 e chega ao 4 contra 4. Né? Então, eu sempre faço uma progressão em relação a chegar 4 contra 4 para que seja exercido o jogo. Dificilmente, olha, eu tenho até eu não consigo fazer, eu não gosto de fazer o jogo 4 contra 4 puro desde o seu início, né, como antigos coletivos. Eu não gosto de fazer. Eu acho que o jogo se apresenta com outras questões que podem ser colocadas. No entanto, faço esse jogo 4 contra 4 numa certa progressão. Então, começo com o exercício de treino e chego ao 4 contra 4 e ele acontece. Em relação à limitação de toques, eu também tento fazer ao longo do microciclo da semana, e aí depois se estende, logicamente, né, nos microciclos, que vai dar daqui um pouco um macrociclo, mas aqui a gente não trabalha com macro, trabalha nem com mono nem com macro, assim com uma semana de treino vindo para as unidades. E depois a gente replaneja, ver o que a gente conseguiu andar em relação ao nosso planejamento total. Em relação à questão dos toques, eu passei por uma experiência de muita limitação de toque em relação a 2 toques, a 3 toques apenas. E eu acredito que eu quero desenvolver todas as capacidades técnicas do atleta. Então, a hora eu trabalho com 2 toques, a hora eu trabalho com 3, mas muitas vezes trabalho com toque liberado. Em sessões de treinos, assim, digamos, em sessões de treinos diferentes, mas também nas mesmas sessões. Ora em 2 e agora eu libero. Porque, por exemplo, uma das grandes coisas que nós temos aqui no Brasil, não são todos, mas é a grande capacidade do drible. Eu tenho jogadores que são dribladores assim de casa, como você falou, daqui a pouco nasceu com a bola no pé e chega com muito drible. Ainda que eu ache que ele tenha que saber entender quando é 1, quando é 2, quando é 3 e quando é livre para fazer as melhores resoluções dos problemas, se eu entendo dessa forma, eu tenho que dar a opção dele executar todas essas formas. Então, eu não fico sempre com limitação de toque, inclusive no mesmo exercício. Daqui a um pouco eu posso fazer 3 blocos, onde o primeiro bloco é em 2 toques, o segundo bloco em 3, e o terceiro bloco eu já libero para que tenha as questões do drible, de conduções mais abertas, entendeu? Então, eu também, não é essa palavra, mas eu periodizo daqui um pouco, ao longo das sessões de treino, essas questões do toque, sabe? Hora de um toque, hora 2 toques, hora 3 toques, hora toque liberado, justamente para isso, para entender quando utiliza a técnica e quando ela é requisitada. Eu falo aqui, Joel, nas minhas palestras, às vezes, que eu acho que não no Brasil inteiro, mas que houve em algum tempo uma certa hierarquização das técnicas, onde o drible sempre tinha que existir e depois o 2 toques sempre tinha que existir. Então, quando tinha que utilizar uma ação técnica ou outra, não se sabia, né? Então, eu gosto que eles entendam o jogo, né? E utilizem de 1 toque, de 2 toques, de 3 toques, ou de condução ou de drible, quando o jogo se apresentar. Então, essa variação, essa variabilidade de regras em relação ao número de toques, é o que eu costumo fazer ao longo da semana. Muito bem, uma pergunta do internauta, Hugo Puga. Daniel, o que você considera mais importante nas categorias de base? Aplicações técnicas e táticas, físico, e como trabalhar nas categorias de base de uma forma que não esgote a criança no aspecto físico, emocional e psicológico? Então, para responder essa pergunta, eu acho que primeiro que as categorias de base elas são extensas na sua idade. Então, por exemplo, o Samuel
deve ter isso lá no Minas, aqui no GE, que a gente não tem, aqui a gente está só no sub-15. Mas vamos olhar para o Brasil inteiro. As categorias de base, aqui em Santa Catarina tem logicamente também, ela começa com 7 anos de idade. Eu acho que deve-se ter um plano de desenvolvimento holístico, digamos assim, integral, complexo para os atletas, de acordo com a sua idade e algumas predominâncias. Não vejo como, por exemplo, ter uma predominância de sistemas com criança de 7, 8, 9 anos. Né? Então, acho que há coisas ali a serem melhores trabalhadas e mais importantes. Né? Então, falar o que é mais importante, primeiro nós temos que definir a qual faixa etária estamos trabalhando. Por exemplo, agora mesmo nós fizemos estamos assessorando uma escolinha de São Paulo que está querendo fazer isso, uma ideia muito legal, que é trazer um pedagogo para dentro das escolinhas de futsal. Não sei se lá em Portugal isso é comum, depois o João pode até nos falar, até para nos ensinar, mas trazer um pedagogo para entender a idade, o desenvolvimento humano, as suas carências dentro daquela idade, para poder aí ofertar com a modalidade aquilo que necessita. Por exemplo, eu vou te responder que o que é mais importante é trabalhar aquilo que aquela idade proporciona e precisa. Né? Daqui um pouco no 17, no 18, no 20, as questões técnicas já estão bastante apuradas. E aí questão de entendimento de jogo, conhecimento mais aberto do como jogar, do que fazer, seria mais importante, coisa que nos 10, 12 anos não tem importância. Então, eu acho que o entendimento do todo é importante, mas as predominâncias em cada faixa etária é o que vai dar essa resposta. Só vou fazer um pequeno comentário aqui. Está chegando muita pergunta sobre as categorias de base. Eu vou priorizar treinamento de alto rendimento. Eu vou explicar por quê. Porque no dia 18 do 5, nós teremos aqui uma palestra que é a formação de atletas, com Felipe Sá, treinador do Corinthians, a Rafaela Nicoletti, treinadora no Barateiro Futsal, e o Samuel Alves. Então, o tema vai ser só formação de atletas, né? Então, assim, eu vou tentar selecionar o máximo aqui de alto rendimento. Samuel Alves, sua pergunta. Bom, Daniel, a gente vê aí o título do seu livro, né, que é a teoria da prática, assim, né? E eu queria que você falasse um pouco como você enxerga essa importância para a gente que também vivencia no alto rendimento vários dados, várias informações, a operacionalização da ciência dentro do nosso contexto de trabalho. Samuel, eu vejo que, e o título do livro ele fala sobre isso, né, a teoria da prática, e eu não consigo, sinceramente, assim, eu não consigo em nenhum momento, nunca consegui separar uma coisa da outra. Eu acho que a ciência, no sentido né, ainda que o esporte, vamos falar se é ciência ou se é arte ou alguma coisa, ainda que fujam desses dois polos, eu não tenho como não entender que ela está diretamente na parte, no treino. A operação, agora, alguns têm mais habilidade, outros não. Há aqueles que vão apenas entender que é importante apenas a prática e conseguem sucesso dessa forma. Há aqueles que são muito mais teóricos, não conseguem trazer as suas questões abstratas para o jogo e para o treino, né? E daqui a pouco tem um grande modelo de treino, um grande modelo de jogo e não consegue personalizar. Eu acho que isso talvez seja dificuldade maior, já que o jogo ele é materializado na quadra, e há aqueles que conseguem fazer esse link. E as ciências são várias, né? Não tem como a gente hoje trabalhar, por exemplo, sem a pedagogia do esporte, né? Se a gente falar entre ciência, de testes e avaliações, eu sei que o esporte ele é um pouco mais aberto, né, do que daqui um pouco um laboratório onde tem regras, instrumentos específicos para atingir determinados objetivos. Mas há pesquisas envolvendo a pedagogia do esporte, a pedagogia do treino, as formas metodológicas de treino, aquelas que são mais adequadas para uma coisa, aquelas que são mais adequadas para outras, não que seja garantidora de sucesso, mas que há abordagens que podem ser trabalhadas. Assim como a parte da psicologia do esporte que está envolvida, quando a gente fala de ciência, parece que fala de ciência voltada ao esporte, vamos falar apenas da questão da preparação física, com todos os seus controles e métodos de trabalho. Então,
Eu não consigo separar algumas coisas do esporte. A questão complexa, como eu bem tentei abordar na palestra, essa questão da visão do todo para a construção do bom jogar no seu modo completo, assim como a ciência dentro do treino, no sentido de realmente alocação das literaturas, da bibliografia, das pessoas que estudam sobre isso para a quadra, seja em pedagogia, seja em metodologia, seja em psicologia, seja daqui um pouco na questão da nutrição, da fisiologia, enfim. Né? A ciência está totalmente na quadra, assim como a quadra traz ciência. Quem já trabalhou e que gosta muito, quem trabalha, por exemplo, em universidades, sabe o quanto de pesquisa é realizada em equipes, né, equipes que têm universidade, o quanto de pesquisa é realizada nas quadras. Aqui em Joinville tiveram várias. Então, nós somos, né, a quadra é um poço de possibilidades científicas muito rico, muito grande, né, para entendimento da modalidade. Então, eu vejo esse link, ciência, teoria, prática, teoria, muito próximo, que não é garantidor de sucesso, de vitórias, porque aí o ambiente é aberto, né, ele é de relações humanas, de performance, de erros e acertos, de ações apropriadas e inapropriadas, isso é do fenômeno esportivo, né, mas garantidor de trabalho bem conceituado, de trabalho com sistemas bem sistematizados, que tenha aqui um pouco uma continuidade numa linha de trabalho, não tenho dúvida dessa necessidade e dessa importância de trazer estes estudos para dentro da quadra, dentro do nosso dia a dia. Daniel, o Edinho Marques, ele pergunta que você falou um pouquinho na palestra sobre comportamento emocional. Ele teve um entendimento de que os treinos são de alta intensidade e muita disputa entre os atletas, se isso não pode ocasionar lesões, enfim, ele queria que você falasse um pouquinho mais como que você trabalha isso nos seus treinamentos. O que pode ocasionar lesões, provavelmente ocasionará, mas essas lesões que acontecem em termos de alta intensidade de competitividade no cérebro são lesões de choque, traumas, né? Um pouco uma batida de tornozelo, mas isso acontece no jogo. O que eu falei na palestra é o seguinte: a minha tese de MBA em coach foi sobre inteligência emocional nos esportes. E eu cheguei num ponto que é o seguinte: aqui na Santa Catarina, principalmente nas categorias de base, a gente jogava muito contra o adulto. E o que acontece quando o atleta mais novo joga contra o adulto? É realmente uma imposição física muito grande do adulto, principalmente quando não tem as competências técnicas para jogar, e os meninos realmente apanham demais. Só que isso é do jogo. E a gente sempre perdia nessas questões. Então a gente sempre tinha um controle do jogo e perdia porque daqui um pouco um é expulso, o outro fica chateado por alguma situação, e isso é do jogo. E aí a gente tem que falar de controle emocional. E aí que entra as várias teorias aí das questões emocionais, vindo de Daniel Goleman, vindo, né, com a sua inteligência emocional. Aqui nós temos também a inteligência social, bem desenvolvida por Augusto Cury, depois temos inteligências múltiplas, que vai entrar também no sentido de também do autoconhecimento, agora até na inteligência múltipla está falando sobre as questões espirituais. Então, o que eu vejo que é o seguinte: o jogo ele é competitivo. E se o treino não for competitivo, o atleta não consegue dar conta do jogo. Que vai pegar um ou vai pegar outro, isso vai acontecer, não tem jeito. Mas se nós estivermos na mesma equipe e eu entender que o Samuel veio por cima de uma bola para machucar, a gente não pode estar na mesma equipe. É constante esse choque um pouco mais... E eu utilizei da palavra que há uma certa agressividade no sentido do jogo, mas não agressão. Agressividade no jogo, mas não agressão. Uma agressão é uma ação intencional de lesionar. A agressividade, a intenção é uma questão intencional de jogar, ser competitivo. Então, uma hora ou outra, sai alguém machucado de traumas, mas faz parte do jogo. E se não exercitar no treino, e eu falei, eu quero voltar, eu dei a volta e não falei negócio de controle emocional. Eu entendo que só tem controle quando tem descontrole. Por exemplo, Flavinho, nós 4 aqui estamos aqui agora conversando. Não tem nada
que me tira do meu controle emocional. Mas daqui a pouco, se entrar alguém na minha casa, vai me levar no nível de estresse. Né? Eu digo a alguém que daqui a um pouco venha a furtar, a roubar, alguma coisa desse sentido. É nesse sentido que eu tenho que ter controle. Então, um jogo pacífico, está todo mundo tranquilo. Quando o jogo pega, aí é que tem um descontrole. Aí eu preciso realmente ter a capacidade de voltar a si. Então, eu tenho que em alto rendimento, a gente tem que realmente desenvolver e querer que haja realmente um jogo de grande intensidade. Perfeito, Daniel. A pergunta é sua, Joel Rocha. Obrigado, Flavinho. Daniel, eu vou pegar nesta última questão e grande parte da tua resposta neste aspecto. Nós em Portugal, e vocês assistem desse lado do mundo, nós temos um jogo que o bicho pega e pega pesado e pega feio. O Benfica Sporting, o bicho pega bem, bem alto. E depois também temos os jogos de Liga dos Campeões, o campeonato europeu de clubes, digamos assim, em que o bicho pega, mas de uma forma diferente. Então a minha pergunta vai neste sentido. Como é que tu, ao nível do treino, porque tu referiste isso quando falaste do treino, tu consegues provocar o descontrolo emocional, sendo que, eu gostaria que me desse a tua perspectiva, se tu efetivamente consegues controlar o emocional ou se apenas só consegues gerir o emocional. Porque controlar é uma coisa, gerir o emocional é outra. E como é que tu consegues provocar essa alteração emocional, se seja de controle ou de gestão, mas como é que tu consegues provocar essa alteração emocional no treino e que estratégias é que utilizas para que isso aconteça dentro daquilo que tu queres manter controlado e gerido? Ou seja, tu queres provocar uma alteração, mas ao mesmo tempo queres que essa alteração seja, digamos assim, razoável e que te permita continuar a ter um nível de performance elevado. E a minha questão era essa, em termos de treino. Porque, para contextualizar a minha questão, porque tem jogos, e eu também assisto a jogos vossos, em que é muito, muito difícil controlar, gerir e seja o que for, porque o bicho pega mesmo pesadão e não é fácil. Portanto, como é que tu consegues isso ao nível do treino? E depois qual é que é o reflexo que tu tens ao nível do jogo, de acordo com aquilo que preparaste ou que foste preparando durante largo período de tempo, porque sabemos que uma questão emocional não se trabalha nem se treina de um dia para o outro, nem de uma semana para a outra. Então, João, aí a gente tem que separar algumas coisas em relação, por exemplo, à faixa etária dos atletas, né? E também as suas experiências. Por exemplo, né, eu tenho atletas vindos do sub-20 e atletas como o Leco, que tem uma capacidade até de provocar e não reagir a ações. Né? A gente vê, por exemplo, já vou responder, mas a gente vê, por exemplo, no basquete americano, isso é muito comum. Você não vê ninguém batendo em ninguém, mas provocações acontecendo a todo momento. Como que eu faço a nível do treino? Como eu tento promover? Com muita intensidade de treino, no sentido de reposição de bola. Então, toda hora o treino nunca para, daqui um pouco com a quadra um pouco mais reduzida, onde vai ter provocações de mais choques, né, menos espaços, onde vai acontecer essa possibilidade de mais choques. Promovo também muito com a minha fala, querendo que aconteça, então nunca deixando que tenha uma acomodação, e nisso eu sou bastante intenso, no sentido de participar do treino, em alguns momentos do treino, estou até no meio da quadra, os caras me chamam de Bielsa em algum momento, porque eu gosto de promover essa intensidade, né? E isso vai acontecendo ao natural, porque daqui a pouco ninguém quer perder, e aí uma chegada ou outra vai acontecendo. Muito bacana, que o meu time entende que há a necessidade disso. Então, ainda que eu tenha essa intencionalidade de provocar estas questões, eles já compram ideia desde sempre. Tu trabalhou com o Davis aí. Eu lembro aqui o Davis e o Vander Carioca. Eu acho que tem muito de grupo também. Em 2014 estava o Ferretti aqui. E o Davis e o Vander Carioca, eles se pegavam no treino.
mas de forma intencional, levando todo mundo a se pegar, e o Ferretti, muito esperto, colocava os dois atletas em equipes diferentes. Assim eu faço aqui também, porque um provoca o outro e todo mundo vai. E dá um treino muito competitivo. O ano passado aqui tinha o Cisso, que não deixava isso baixar. Eu acho que a participação dos atletas é efetiva, ainda que tenha essa provocação. E tu chegou num ponto muito legal da tua discussão, que tu levou a questão do controle e da gerência, né, da gestão das emoções. O controle realmente eu também acho que seja apenas individual. Né? Qual a estratégia que eu tenho com isso? O diálogo e a conversa. Né? Saber quando ele passou alguém passa do limite da competição, que daqui a pouco vai ser uma agressão, um soco e tal, e o retorno a si mesmo. Muitas vezes no treino não é possível, porque o treino vai continuar rolando. Mas depois, uma conversa à parte, até com a participação do vídeo, né, dá para a gente fazer. Eu tive essa experiência muito grande, Joel, até para encerrar minha fala, mas acho que é importante trazer, e tu vai saber mais do que, porque está no continente europeu, nos Jogos da Juventude. Os Jogos Olímpicos, eles são, assim, um poço de, cara, é muita coisa que você aprende, e principalmente questões emocionais, porque as questões emocionais estão envolvidas também as questões do país, né, as questões nacionais, a tua identidade étnica, né? Então, por exemplo, estou te falando disso porque lá a gente enfrenta países, logicamente. Quando nós enfrentamos o Irã, nós tínhamos uma dificuldade emocional tal. Contra a Rússia, uma dificuldade muito grande, porque eles conseguem chegar a te provocar e eles não falar nada. Contra a Argentina já é diferente, você consegue provocar e ser provocado. Então, essas questões, só que lá, claro que dentro de um país, onde o regionalismo aí, né, já é mais próximo, isso não acontece. Então, a gente tem, como tu falou, a gestão, e talvez não o controle, né? Mas ser o controle consigo mesmo, né, acho que é também um autodesenvolvimento, um desenvolvimento da pessoa, do indivíduo, e que tem outras possibilidades de intervenção. Muito bem. Quem está aguardando a palavra-chave, o formulário tem que ser entregue até 23h30, me passaram aqui agora, então eu vou liberar a palavra-chave, que é um dos fundamentos mais importantes do jogo. Né? Eu costumo dizer que sem passe não tem jogo. Então a palavra-chave é passe. Né? Passe bom, jogo bom. Passe bom, jogo bom. Verdade, Daniel, muito bem colocado. Então a pergunta do Bispo aqui, ele pergunta para você falar um pouquinho mais sobre a unidade de treino. Então, a unidade de treino, né, aquela, como o nome já fala, é uma unidade, né? Como que a gente organiza e planeja a unidade de treino? Na verdade, ali eu coloquei de forma simplificada, mas quem trabalha em alto rendimento sabe que ela já inicia. Aqui, nesse momento de pandemia, a gente está enviando os treinos todos antes, né? Treinos técnicos em casa. Mas, logicamente, o treino em si com bola, eles chegam lá. Mas a unidade de treino inicia quando o atleta chega no treino e vai fazer sua preparação para o treino. Então, alguns são fisioterapia, outros são aquelas prevenção de lesão vinda da preparação física, que são os rolinhos, né, e outros materiais. A unidade de treino, ela concentra todos esses aspectos, eu não consigo vê-la diferente. Obviamente que o meu olhar de treinador vai me levar a planejar o treino com bola, com os objetivos táticos, estratégicos e do modelo de jogo, mas não consigo desconsiderar as outras questões que elas estão linkadas. Então, ela vai ter o objetivo bem definido do exercício de treino e o que eu quero alcançar. Depois ela vai ter a execução e os controles, como eu mostrei. Mas ela tem a parte da preparação física, que coloca os atletas aí em possibilidade de atividade, tem a parte depois de recuperação, com a crioterapia e outras atividades. A unidade de treino é uma unidade bastante complexa, mas tem aqueles elementos que eu coloquei que eu acho que eu não abro mão, que é a atenção, a concentração, o estar hoje estamos falando muito de atenção plena, né, que vem dentro desta ideia de estar onde estar, por estar, fazer o que está fazendo, sem intervenção nenhuma ou com intervenções mínimas, e isso não tira nada, né, o bom trabalho. Então, a unidade de treino é aquilo que foi mostrado ali, mas com uma complexidade muito grande. A gestão do treino, como falamos agora, as questões que envolvem o treino é muito rico para dentro do treino e para treinos posteriores. Eu acho que o treinador, ele gerencia
o treino que foi planejado, mas, no entanto, observe o que está acontecendo para melhorá-lo, ainda que algumas vezes os nossos treinos não estejam alcançando os objetivos, porque nós não soubemos planejar. Então, estar atento a isso tudo, que traz essa complexidade, né, Flavinho? Muitas vezes você cria um treino que você acha que é interessantíssimo, e daqui a um pouco, na prática, não se transforma dentro daquilo que você quer, e você tem duas opções, ou melhorá-lo dentro dele, ou deixar que isso chegue até o fim. Então, também a gestão do treino dentro do treino, e não apenas não só no planejamento, ele é importante. Samuel, nosso mineirinho, a sua pergunta. Daniel, então, já seguindo com a parte do treinamento, muito se fala hoje em relação às intervenções, você citou sobre a questão de feedback, né, que é importantíssimo para o crescimento do atleta e para atingir ali os objetivos do treino, e junto a isso também, a gente vem ouvindo falar muito sobre a questão de autonomia do atleta. Como que você equilibra essa questão entre autonomia dentro do jogo, ali dentro dos conceitos, né? E esse equilíbrio em relação aos feedbacks, ou as pausas no treino, com todos aqueles contextos que a gente tem ali, né? Para que consiga manter bem equilibrado tudo isso. Então, Samuel, eu até ontem eu até fiz uma pergunta muito parecida com essa com o Joel, e eu compartilho da ideia dele. Eu acho que existem fases do treino, inclusive, que aqueles que já estão numa equipe há muito tempo, essas fases já mudam. Então, existem aquelas fases de início de temporada que eu falo muito. Falo no sentido de orientar os comportamentos que nosso time vai ter. Porque é o conhecimento do jogo, né? Então eles precisam saber aquilo que vai acontecer. Então minhas pausas são mais frequentes. Em relação... Aí o ano vai andando. Com a aquisição do conhecimento do jogo, e obviamente a gente vai olhando que o jogo vem acontecendo, as minhas pausas são mais pontuais. E as minhas pausas são voltadas a quê? Realmente ao desenvolvimento organizacional do jogo, de acordo com aquilo que nós identificamos como o nosso modelo de jogo, mas principalmente para fazer pensar. Eu tive, nesse sentido, um grande treinador, que foi o Miltinho, né? E o Miltinho fazia muito isso. Interrompia pouco, mas nas horas certas, nos momentos corretos, para fazer o jogador pensar. Então, daqui a um pouco, nós estamos saindo da pressão. Como é que eu faço? Eu tenho lá 5 passagens para uma equipe, 4 contra 4, uma ataca, né, sai da pressão e outra defende alta, com as jogadas com as jogadas de saída que nós temos. E aí nós executamos todas elas. Em algum momento eu paro para saber deste quarteto, desta equipe, o porquê que determinada ação e por que não outra. E ali a gente tem os feedbacks, os retornos dos atletas, o porquê fazer. Porque muitas vezes a gente enxerga uma coisa fora da quadra e eles enxergam outra coisa, que podem ser até melhores. Então, esses retornos que eu quero e desenvolvo. Essa é a primeira parte do feedback. Segunda parte do feedback deles, que eu costumo fazer bastante, que são as salas de vídeo. A gente treina, a gente vai para a sala de vídeo com um vídeo filmado, né, vídeo editado por mim, e eu faço algumas provocações nesse sentido de entender e algumas vezes também organizar, porque as coisas não saíram como deve sair, e estou na sala de vídeo. Agora eu vou te falar que é o seguinte, Samuel, a questão dos feedbacks, né, dos retornos dos atletas. É muito difícil. Eu não sei se é comum, mas a nossa educação, e aí vai entrar numa gama de questões familiares, religiosas, né, as questões cristãs, as questões também de realmente da escola, a escola como ensina, trava muitos atletas. Quando a gente vai fazer, por exemplo, uma provocação em vestiário para saber o que eles entendem dos jogos, muitos entendem e não conseguem falar. Não tem essa habilidade ainda de falar. E falo dos mais novos e falo dos mais velhos. Os mais velhos, mais experientes, falam mais. E às vezes se calam por entender que estão falando demais. Os mais novos, às vezes, são receosos.
talvez por uma cultura antiga de ser daqui um pouco prejudicados porque falou, porque tomou atitudes. Então, esse processo de querer o feedback dos atletas, a gente que ainda acha que seja fácil, não é tão fácil assim, por essas questões socioculturais, né, que permeia todos nós, né, que permeia todos nós. Então, quem vem daqui um pouco de um ambiente familiar mais democrático, mais aberto, e não estou falando nem com questão socioeconômica, estou falando de questão realmente de casa, ou uma escola que é mais aberta, consegue falar, né, consegue dar esse feedback mais fácil. Bom, só lembrando que a palavra-chave é passe, e as pessoas que estão fazendo perguntas aqui pelo YouTube, nós não vamos fazer. As perguntas devem ser feitas no Telegram, no grupo da Jornada Virtual Futsal. O Nelson Paiva, ele pergunta para você, Ju, qual o padrão de jogo que você mais gosta de jogar? Já vai facilitando o trabalho do Minas aí, já vai falando as coisas aí. Opa, o padrão que eu mais gosto é aquele que não toma gol e aquele que faz gol, Flavinho. Esse é o melhor. Esse é o melhor de todos, né? Então, Flavinho, o que eu gosto, antes de padrão, eu gosto assim, de ter o controle do jogo, ter o controle de jogo defensivo e ofensivo. Ontem nós falamos em imposição, e eu partilho dessa ideia. Eu gosto que o meu time tenha uma imposição que eu chamo aqui de um jogo dentro do jogo, né, que são um jogo totalmente de duas equipes que querem se impor para o seu controle. Então eu gosto de um jogo de posse de bola bem organizado, onde tenha início, continuidades e depois reinícios. Eu gosto muito disso. Então a gente joga aqui independente de jogo de pivô, de jogo de quatro linhas, é muito... às vezes o jogo de pivô é um jogo mais direto, né? O tempo do ataque é mais curto, mas no entanto não é necessário que seja tão assim. Há também possibilidade de ser um pouco mais longo, no meu entendimento. O jogo de quatro linhas já é um jogo mais aberto, onde eu posso jogar de interior, de exterior, de um jogo de passo para trás, que aqui a gente chama de volante, e tentar daqui um pouco jogar um pouco mais com a bola no pé. Eu gosto muito desse sentido de jogar com a bola. O jogo da defesa, ainda que seja, para alguns entendo, eu não entendo dessa forma, que o jogo da defesa seja sempre reativo. Eu gosto de jogo de defesa ativo, onde nós proporcionamos o erro do adversário. Nós temos um conceito em relação à defesa, aqui a gente joga como individual com troca. Mas por que eu fiz essa adaptação? Eu já joguei com zona também, com quadrante. Porque eu tenho pivôs, eu me adequo muito ao que eu tenho. Eu tenho pivô como o Dieguinho, e o Joel sabe disso porque foi um dos que eu perguntei muitos para ele sobre o Dieguinho aí, que eu quero que ele fique próximo ao gol. Então, não quero que o Dieguinho saia de lá e vá marcar daqui um pouco um back que andou lá para o fundo da quadra, onde quando a bola chegar, ele não está numa zona onde ele tem mais possibilidades de fazer gol. Então, por isso que eu faço aqui uma individual com troca, mantendo ele na frente, né? Então, os meus sistemas de jogo hoje, ele proporciona aos meus atletas, ou deseja proporcionar a eles, aquilo que eles façam de melhor naqueles espaços que eles façam de melhor. Então, por isso que, para mim, hoje, o meu modelo de jogo é este, em função destes princípios. Ter os meus pivôs que são tidos como goleadores mais próximos do gol, então eu defendo com troca na frente. E os jogadores são muitos técnicos que a gente tem, técnicos e inteligentes, então não posso não querer a bola o máximo de tempo que possa manipular o adversário e ter as melhores oportunidades para fazer o gol. Esse é o tipo de jogo que a gente vem executando. Antes da pandemia, a gente estava entrando numa ideia muito boa de jogo e a gente foi paralisado, né, em função disso. Um jogo de defesa bem conceituado e um jogo de ataque andando bastante. São jogadores muito técnicos, inteligentes, que conseguem dar muito além daquilo que eu promovo para eles. Joel Rocha, a palavra é sua. Salvinho, quantas perguntas eu tenho? Que é para me organizar aqui com os documentos. Olha, nós estamos chegando a 40 minutos de live, nós vamos fazer nós vamos fazer 1h20, nós vamos fazer mais 40 minutos, estamos na metade do caminho. Então estamos bem. Você aguenta aí, Daniel? Tá firme?
Firme. Joia. Tem mais de 40, Tá vamos joia. conseguir. O Joel se animou agora, hein? Puxa, vai tirar todas as suas armas. Não. Era só para saber se tinha. Ok, mas tá. Estamos dentro do jogo. Olha, Daniel, uma questão ainda em relação ao treino, e tu há bocadinho falaste um bocadinho sobre isso e o Samuel também tocou nesse assunto, que foi a comunicação. O que é que eu te queria perguntar em relação à comunicação? Além daquilo que tu já acabaste por dizer, como é que faz a tua comunicação e a gestão da tua comunicação para com os jogadores no treino? Mas uma pergunta em jeito de provocação, que é: tu alguma vez comunicaste uma decisão errada para provocar uma reação ao jogador ou à equipa a quem tu partilhaste uma decisão errada? Essa é a primeira questão. E depois a segunda, porque vocês também fazem muito jogo com o ginásio lotado. Como é que tu, enquanto treinador, e como é que a tua equipa consegue comunicar entre eles dentro da quadra e de dentro da quadra para fora e de fora para dentro, com o ginásio lotado, sendo que há situações em que a comunicação é imprescindível e há outros momentos em que o treino e a coordenação entre os jogadores da equipa pode evitar comunicação. E estas eram as minhas duas questões agora e para já. Vamos lá, vamos começar pelo final para não perder a linha. Realmente, aqui no Brasil, todos os ginásios são bem lotados. Por exemplo, aqui no estado do Paraná, por exemplo, se você for jogar em Pato Branco, em outras equipes, em outros ginásios, eles são muito próximos ao banco de reservas e é difícil de comunicação até no tempo técnico. Então, o que a gente tem combinado aqui? A gente tem combinado que a nossa comunicação ela é direta e de acordo com alguns princípios a gente tem definidos. Então, a gente já sinaliza direto uma jogada de escanteio que é tal, e aí eles já sabem o que fazer. Uma comunicação sucinta, direta e com poucas informações. Mesmo que seja uma informação direta do jogo. Precisamos, por exemplo, de profundidade de jogo, com o Diego um pouco mais próximo ali uns 10 metros, e com os movimentos que nós temos, e ponto. Né? Há uma certa discussão, mas quero dizer, uma comunicação direta, situacional para que possa ser desenvolvida ao longo do treino, ao longo do jogo. Outras questões comunicativas que eu executo no jogo é fazer com que os atletas que entrem levem a comunicação para aqueles que estão a jogar. Isso facilita muito. Ou aqueles todos que vão entrar, a gente já comunica um pouco antes e conversa um pouco antes. Isso me dá um pouco de ganho em relação à comunicação do jogo, né? Nessas situações adversas, como você fala. Entre eles, existem alguns códigos entre eles, né? Na situação de marcação ou de ataque, aí vem um jogo de 2, jogo de 3, alguns, por exemplo, no jogo de ataque, junto com, vou dar um exemplo, Dieguinho e Igor Carioca, eles no treino já se procuram no treino. Então, tem certas comunicações não verbais, às vezes visuais, às vezes manuais, onde eles conseguem aí driblar essas dificuldades, tanto defensivas como ofensivas. Nas partes defensivas já é um pouco mais fácil, porque todo mundo sabe o que tem que fazer nas situações coletivas do jogo e também nas questões pontuais, citacionais, que eu digo assim, de bola parada, cada um já sabe. Aqui eu fiz uma coisa, jogo, e gostei muito. Nós temos os especialistas para tudo. Os especialistas que vão marcar a bola parada de faltas, principalmente, né? Os especialistas que vão marcar o goleiro linha, tem um quinteto ou sexteto, em função dos cartões, ou expulsões ou lesões. Nós temos especialistas do ataque, e a gente faz reuniões, estávamos fazendo, né? Reuniões periódicas no treino mesmo, só com um ataque, só com a defesa, só com o pessoal. E a gente até tem um scout aqui, a gente começou a fazer um scout esse ano dessas situações. Por exemplo, nós tivemos 3 amistosos apenas esse ano e nós não tomamos gol de bola parada, sempre com o mesmo quarteto marcando, sempre com o mesmo quarteto defendendo. Então a gente tem aqui uma eficácia, né, em relação à marcação das faltas, assim também em relação ao goleiro linha. Então vai mudar um ou outro em função realmente da expulsão, ou daqui a pouco alguém não está tão bem e troca. E isso facilita muito essa questão da comunicação no sentido de o que ele vai fazer, né? Agora, com a ideia, com a
com o início da liga, a gente reunir, não todo o grupo, mas se eu tenho 6 caras que vão defender as faltas, por exemplo, nós vamos pegar as faltas do Minas todas e saber como funciona, e esses 6, junto comigo, logicamente, montar a estratégia de defesa. Eu acho que facilita muito a comunicação. Em relação à tua primeira pergunta, eu já fiz isso, não de forma intencional, mas eu fiz isso uma vez sim, e foi com o goleiro linha. Eu falei para marcar de uma forma, mas diferente daquela que a gente estava acostumado a marcar, e já na primeira bola já teve a interferência de não, vamos marcar diferente, porque não é assim que a gente marca, muito em função disso. Mas essa provocação é interessante quando vem de todos, não vem só de um. Geralmente surge de um, mas aí já existe uma dificuldade com todos, né? Mas não foi de forma intencional. Não foi de forma intencional, não. Muito bem, Daniel. Daniel não tomou nenhuma aguinha. Toma uma aguinha. O jogo já acabou, Flávio. Já secou? Eu tomei quando você não me viu, cara. O Joel tá autorizado a tomar um bom vinho português. Quando você falou ali, Daniel, sobre treinar com o placar eletrônico ligado, gerou algumas curiosidades aqui. Eu escolhi a pergunta do Gabriel. Você falou em incentivar a competição contra o relógio, com o placar ligado. Você treina jogadas ensaiadas ou apenas incentiva o atleta a ter uma boa tomada de decisão contra o relógio? Não, então, em relação ao relógio que eu me referi, é que algumas questões dos atletas, os atletas são realmente muito competitivos, talvez esteja aí no DNA do atleta a competição, ainda que às vezes exteriorizada de forma muito forte, às vezes de forma mais passiva, mas o atleta por si só é competitivo. E o placar eletrônico eu ligo em algumas situações para estimular o placar, no placar do jogo realmente, o tempo também é regressivo em determinadas situações específicas, por exemplo, daqui a um pouco terminar um contra-ataque em 20 segundos, ou uma situação de goleiro-linha ao fim de treino totalmente cansado, para a gente poder realmente se adequar ao tempo do treino, inclusive até para poder a questão observar o placar, porque a gente vai em alguns ginásios que os placares são longe e você tem que gerenciar o jogo com tempo e placar, então também tem isso. Então, são vários aspectos nesse sentido. E a competitividade é tão grande que, por exemplo, né, se eu fizer um treino de goleiro-linha ao final de qualquer treino mais exaustivo, com 5, 7 minutos, aquela defesa, minha especialista, ela não quer perder. E olha para o placar e sabe jogar. E sabe jogar porque daqui a pouco, se eles roubarem a bola, eles sabem que, ao tempo acabando, o sacrifício, o sofrimento de marcar já se esvai. Então, o objetivo são vários, mas dentre tantos eles é gerenciar o tempo que se tem para jogar. Por exemplo, se eu tenho 3 minutos, se eu tenho 4, 5 minutos para jogar um goleiro-linha, daqui a pouco eu posso ser um pouco mais seletivo, diferente quando eu estou com 30 segundos. O contrário também é bem verdade. Quando tem 5 minutos para defender, talvez eu possa cercar um pouco mais. Mas quando eu estou com 30 segundos na iminência de perder o jogo, eu posso ser um pouco mais de indução, ser um pouco mais ativo na busca da bola. Então, tinha um treinador que falava muito isso, né? Um bom jogador, o bom jogador joga com a sabedoria do tempo e do placar, né? Então a gente pode, ao longo do jogo, realmente gerenciar o jogo nesse sentido. Então é por isso que eu uso em alguns momentos o placar. Samuel, anota tudo puperi aí, não deixa passar nada, hein, Samuel? Pode deixar que a gente vai esquematizar tudo aqui para o confronto. Sua pergunta. Bom, Daniel, eu queria saber assim, se você, dentro de tudo que a gente já comentou, enxerga que tem algum momento do jogo que, poxa, a gente está jogando, começa a se tornar caótico, às vezes várias ações, dentro do que o Joel comentou sobre a comunicação ali, ginásio cheio, em determinados momentos atletas podem sair do jogo, né, emocionalmente. Você entende que você acha que para você existe algum momento do jogo que possa trazer de volta os atletas,
ou não? Caso sim, se você trabalha, por exemplo, a bola parada é algo mais fechado, então eu consigo ali, pô, numa jogada ensaiada, ter um retorno mental ali, de confiança, se você enxerga isso e como que você trabalha. Tu já respondeu uma delas, né? E tu trabalhou com um treinador aí que tinha esse conceito bem definido e eu concordo com ele, que era o Paulinho Cardoso. Eu acho que a bola parada, ela traz um momento de ancoragem, assim, sabe? De âncora mesmo, de você perceber, baixar um pouco as suas ações e voltar mais organizado para o jogo, né? A bola parada é um ponto, sim. Isso acontece mesmo, né, Samuel? O jogo, às vezes, fica muito caótico, né? No sentido do caos, no sentido da desorganização total, né? O nosso chamado lá vai, e lá vem, por exemplo, né? E uma bola parada, não necessariamente apenas a jogada, mas o fato dela sair te possibilita retornar a um jogo mais organizado. A jogada em si, logicamente, te dá uma ancoragem no sentido de até fazer um gol, ter uma possibilidade de gol. Acho a bola parada a primeira das opções a ser realmente esse ponto de ancoragem, de retorno ao seu jogo. Mas também acho que dentro desse jogo há atletas que podem ser as suas âncoras, sabe? Atletas que conseguem dentro do jogo organizar o jogo mais organizado, que para a bola no pé e consiga se organizar. Então então eu vejo dessas duas formas de controle dentro da quadra. A terceira forma seria você daqui a um pouco trocar um atleta ou o quarteto inteiro em função daquele momento. Se a gente olhar nessa, você está aí no Minas, você vê isso muito bem e eu vi muito isso na Ubra. O vôlei faz isso. Quando daqui um pouco perde-se um pouco, tem 4, 5, 6 pontos e vê que um pouco essa questão que se perde o tempo para a quebra do outro, não a quebra sua, né? Então o outro perde um pouquinho da sequência, né? E o teu time volta a si. Nós não temos essa possibilidade de tantos tempos técnicos, mas tem outros momentos. Então acho que a bola parada sim, e acho que alguns atletas podem ser esse ponto de ancoragem dentro da quadra, que possa ser melhor organizado e voltar realmente a ter um modelo de jogo como é trabalhado no treino. O Samuel, se a minha memória não está me traindo, ontem depois eu brinquei com você, eu falei assim que um internauta tinha reclamado que você tinha cortado a vez dele na pergunta, se lembra ou não? Lembro. Se eu não me engano, a pergunta que eu vou fazer é dele. Ele fez esse comentário brincando, mas eu acho que a pergunta é dele. Opa, é o Anderson Currais. Ele é do Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte que já saiu um monte de jogador de qualidade de lá, né? E continua saindo. Como treinar meu time sem todos ficarem robotizados em quadra? Essa pergunta ontem já apareceu, não dele, mas apareceu de outras pessoas ali do Joel, mas como são muitas perguntas, acaba a gente tendo que selecionar aqui, e hoje voltou para o mesmo tema. Vamos lá. O que eu entendo sobre isso? Primeira vez, Natal, treinei lá em Flavinho, ABC de Natal, hein? Você teve lá pelo Ceará, né? Mas eu tive ali no Rio Grande do Norte, hein? Terra boa de se morar também, né, Flávio? Muito bom. Eu ainda vou morar no Nordeste. Esse é meu projeto de vida. Terra boa. Então, vamos lá. Como não roubar tudo, não robotizar, né? Como ter um jogo que não seja robotizado? Aí vem a pergunta, né? A pergunta me faz outra pergunta. Quem que os robotiza, né? Muitas vezes quem robotiza somos nós mesmos. Né? Nós treinadores, no sentido de querer ter o maior controle do jogo em todas as ações, né? Quando eu não robotizo, eu quero que então esse jogador seja autônomo. Mas a autonomia conseguida pelos atletas leva muito tempo, muito processos, né? Muito entendimento e muita libertação nesse sentido também de deixar jogar e tomar as decisões que os atletas vão tomar dentro do modelo de jogo próprio. Eu vejo que nós temos 2 pontos, né? A robotização, que faz com que as decisões e escolhas sejam sempre as mesmas, e depois o outro ponto, que muitas vezes a gente leva-se para o outro polo, que seria uma libertação ou uma libertinagem do jogo, onde eu faço o que eu quero. Não, eu acredito muito no jogo onde nós temos um modelo de jogo bem definido, com as
possibilidades de ação bem definida, no entanto, o atleta pode tomar as decisões em prol do coletivo de acordo com alguns princípios de jogo, né? Por exemplo, vamos jogar de quadrilhinha mais de interno, mais aberto, com jogo de pivô onde a bola vai entrar para frente. Então, dentro desses grandes princípios que se estabelece, no meu entendimento, o nosso jogo, né? O que não é fazer o que eu quero. Então, acho que só vai deixar de ser robotizado quando a gente se liberar nós mesmos, primeiramente, de querer controlar todo o jogo. O jogo não pode ser controlado, o jogo não pode ser totalmente controle, o que eu digo é ter controle de todas as ações, né, dos atletas. Acho que devemos, às vezes, parar de ser os cantores, né, ficar cantando o jogo dentro do, principalmente os mais jovens, né, cantar o jogo na beira da quadra e facilitando que eles pensem. A autonomia só tem como pensar. Agora, o processo de pensar e agir corretamente vai ter muitos percalços no caminho até que ele consiga errar menos, né? Mas eu tenho que a garantia que ele está mais próximo do jogar bem do que robotizar. A sua pergunta, Joel? Muito bem. Daniel, há aqui uma questão que tu falaste, que tu abordaste, que me deixou muito curioso mesmo e não posso deixar de te perguntar. Na questão da competitividade, tu disseste, enumeraste alguns exemplos que utilizas para aumentar a competitividade no treino, estabelecer objetivos, por exemplo, número de desarmes e por aí mais exemplos poderia ser. O treino com o placar tu já explicaste, eu ontem acabei por dizer também isso. Eu uso muito o placar com tempo e resultado, muito mesmo em jogos de 2 contra 2 e 3 contra 3, ou exercícios desse género, eu uso muito o placar com tempo e resultado. Agora a pergunta que eu queria fazer era em relação ao item que tu referiste de acabar com os quartetos de treino, ou seja, eu queria perceber o porquê e qual é que era a vantagem e a desvantagem de ter os quartetos no treino e depois com transfer para o jogo, mas quais são as vantagens e desvantagens, e se acabaste com essa opção, que tu até enumeraste uma das desvantagens que pode vir daí, que é perder algumas rotinas, mas a vantagem de trazer a luta pelo lugar, mas se acabaste com os quartetos fixos, porquê? Qual é que era a maior e menor vantagem? E acima de tudo, então, o que é que tens feito? Se é por pares, se é por trios, ou se é por equipas de 5 ou 6. E mais uma vez o porquê também, e quais é que são as vantagens ou desvantagens que tens sentido em cada uma destas opções que tu acabaste por tomar. Então, o que eu tenho observado, já, como eu falei, eu não sou contra os quartetos, até porque o jogo vai se controlar com 4, né? Atletas no 4 mais goleiro, logicamente. O que eu tenho visto muito é que, principalmente aqui nos últimos anos, eu acho que assim, quando se joga de quarteto, eu entendo muito bem a questão fisiológica do qual foi formado, e o Flavinho também acompanhou muito lá na época do Ferretti, enfim. Eu acho que existe um grande benefício do quarteto, que é realmente esse jogo dos 4 se entenderem por um longo período de tempo. No entanto, eu vejo que em algum momento há uma perda de competitividade dos atletas, e em algum momento é uma perda também de melhora do atleta, quando ele já sabe que ele vai jogar os 5 minutos e depois ele vai sair 5 e vai jogar mais 5. Então, eu vejo que, por exemplo, aqui nós temos vários atletas com características que eu posso encaixar. Primeiro, deixa eu responder essa questão realmente dessa passividade em relação ao seu desenvolvimento, à sua melhoria. Eu acho que quando tenho mais possibilidades de colocar atletas em situações, em outros quartetos, e posso trazer o menino do 20 que está jogando tão bem no lugar de algum menino que está jogando, aumenta tanta competitividade que força que o outro melhore para garantir a sua vaga. Aqui eu tenho eu tenho um time muito qualificado para rodar só em 8, sabe? Então, o que eu tenho feito, respondendo a tua outra pergunta? Então, eu faço encaixes. Então, por exemplo, eu tenho um jogo definido de quadrilhinha e um jogo de pivô, né? Com o Dieguinho. Então, eu faço encaixe de 2 e de 3. Por exemplo, com o Dieguinho na quadra, eu tenho que ter um pé canhoto passador, né? Mas eu tenho 3 passadores canhotos. E aí que eu não quero fixar apenas um.
para deixar os três bem e ter possibilidade de jogar. Eu acho que o quarteto muitas vezes acomoda o atleta a saber que ele vai jogar naquela situação o tempo determinado. E faz com que o outro também, puxa, eu não vou jogar. Então, se eu tenho um elenco, e nós temos aqui hoje um elenco de 16 atletas de linha, eu quero que todos tenham capacidade de jogar. Só que só vou ter capacidade plena de jogar mesmo se ele tiver competência desenvolvida. E a motivação dele estar nessas possibilidades faz isso. É por isso que eu não gosto muito de ir nos treinos sempre com os quartetos fixos, Então eu vou rodando muitos quartetos, ainda que eu tenha para mim bem definido, escrito aqui no meu caderno verde, aqueles melhores encaixes, aquele que vai encaixar melhor com o Dieguinho, que pode ser o Renatinho, o Christian, o Igor Carioca, aquele que vai jogar num jogo de quarteto, que são o Xuxa, o Caio, o Renatinho também, que anda bem, o Machado. Então eu tento casar agora, em termos até de sextetos, tu bem me lembrou, os melhores encaixes técnicos e que encaixa as suas ações. Com o Dieguinho, eu preciso ter um passador canhoto, por exemplo, como eu volto a falar. E eu tenho três. Qual é o melhor passador? E aí eu vou rodando com o Diego para ver aquele que tem a melhor encaixe. Entendeu? Eu tento promover essa competitividade para não ter aquela chamada que nós chamamos aqui de cadeira cativa. E eu tive boa experiência com isso aqui, sabe? Com atletas querendo ser melhor do que eram, porque daqui um pouco podem perder a vaga. E sem ser hipócrita, por exemplo, eu não vou daqui um pouco, uma semana de treinando mal, tirar jogadores de grande expertise como o Diego ou como o Leco. Não é isso que eu estou falando. Mas eu dou a possibilidade dele, se eu não me desenvolver mais, talvez eu perca um mês a vaga para o outro que está vindo. Então aí eu vejo que a competitividade nossa nos treinos estavam muito grande. Então por isso que eu vejo que a desvantagem dos quartetos não é a questão física, mas essa acomodação que ele já acha que vai jogar e muitas vezes joga, né? E joga bem, mas o sarrafo dele foi evoluindo e parou, e ele pode ser mais. Então eu gosto de provocar isso nos treinos, nos jogos, e isso vem aqui acontecendo bem. Tem uma pergunta aqui que é para nós quatro. Como eu estou mediando, eu vou ser o último a responder. Isso já está decidido e não tem acordo. E aí, como a gente já está aqui se aproximando do final, para a gente ser o mais sucinto possível na resposta. Por que o futsal não é olímpico? Essa é a pergunta que eu jamais ouvi nesses 27 anos que eu estou no futsal. Vou começar pelo Samuel. Vamos lá, pergunta bem difícil, né, Flavinho? Cada momento aí a gente tem um argumento novo, né? Então é uma condição que a gente espera que mude até. O Daniel foi peça-chave aí num momento histórico para a gente, mas eu acredito que envolvam muitas questões da política ali, né, entre as instituições que regem aí as Olimpíadas, né, que é o COI, a FIFA, né, alguns interesses, e até mesmo quem tem o poder de colocá-lo ali como um esporte de experimentação possa influenciar nisso também. Vou lá? Daniel? Vamos lá. O Samuel já trouxe bem isso, né? Das questões políticas, as questões institucionais, questões que daqui a um pouco nem nós sabemos, né, Flavinho, o porquê. Mas eu quero tanto o Samuel quanto o Joel trabalham em dois clubes que têm equipes olímpicas, né? Eu vejo que tem equipes que fazem parte do CAID olímpico, e eu vou dizer uma coisa assim, a gente fala muito porque o futsal não é olímpico, o futsal tem tudo como modalidade para ser olímpico. A gente viu na Argentina, por exemplo, os ginásios lotados sempre, em todos os jogos que nós fomos, em todos os jogos, não do Brasil e da Argentina não, em todos os jogos, ou seja, existe um apelo da população para assistir, e também aqui no Brasil foi televisionado, né, Flavinho? Então também tem um apelo comercial para isso, isso não tenha dúvida, mas eu acho que, assim, o que eu acompanhei nas Olimpíadas, tanto das modalidades brasileiras quanto das outras modalidades na Vila Olímpica, é que para nós sermos olímpicos, nós temos que nos organizar muito.
Por isso que eu citei os dois que trabalham, não sei no caso do Joel, que trabalha numa grande estrutura, mas estou falando em questão até nacionais mesmo, dos nossos, a questão de ser olímpico, acho que vai, não é só estar no cargo de olímpico. No momento que nós estivermos lá, a gente, quando eu falo no futsal nacional, precisamos ser muito mais organizados, muito mais competentes em todas as situações. O Samuel trabalha no Minas, que tem equipes olímpicas, né, e olha a estrutura que é o Minas, né, que trata o esporte de uma outra forma. O olimpismo é de uma outra forma, com outra cabeça, do que aquelas que nós estamos acostumados a trabalhar no futebol. Então, acho que precisa de uma preparação muito grande a nível estrutural. Agora, a nível político, institucional, aí a gente sabe de algumas coisas, mas não sabe de todas. Essa é fácil, Joel. É mais fácil que já fizeste. E eu tinha essa pergunta aqui para fazer ao Daniel, e portanto não sei quem pegou essa pergunta. E era a primeira pergunta que eu tinha para o Daniel. Joel fez a pergunta no Telegram com outro nome. Foi. Bom, fica difícil responder, ou não fica difícil responder, fica muito difícil encontrar uma explicação quando o futsal enche pavilhões em todo o mundo. E fica muito difícil não encontrar solução para que duas entidades tão importantes e com tanto peso no desporto mundial, que é a FIFA e o Comitê Olímpico Internacional, não se consigam entender numa modalidade que, para ser olímpica, nem precisava de infraestruturas tão diferentes daquelas que já existem nesses Jogos Olímpicos. É um pavilhão. E um pavilhão que poderia ser até um multiusos para outras atividades olímpicas. E não tem, é muito difícil encontrar uma explicação razoável e que nos permita, a nós do futsal, aceitar, devido a todo este crescimento que o futsal tem tido em todo o mundo. E nós sabemos, por exemplo, há um jogador brasileiro em qualquer canto do mundo. E, portanto, há uma paixão pelo jogo e pelo futsal em qualquer canto do mundo. Cada vez mais tem havido jogadores portugueses em todos os cantos do mundo. E reparem, o Benfica, como o Daniel falou, o Benfica tem um projeto olímpico interno. E o projeto olímpico no Benfica é valorizado, é tratado como o futsal, exatamente com as mesmas condições de trabalho diário, de preocupação, de profissionalismo, de todas as áreas de treino. E o desporto olímpico é uma referência em todo o mundo. Há atletas que se preparam durante 4 anos para uma prova de 100 metros. Não há explicação que se possa aceitar para que o futsal hoje em dia ainda não seja. E eu, como o Samuel começou por dizer, eu não quero acreditar que serão decisões que serão decisões demasiadamente políticas entre duas instituições que não permitam que este desporto, que esta prática desta modalidade, que é mundial, não seja olímpica. E depois, reparem, para passar a palavra, nós ouvimos em todo o mundo que, associado ao futebol, é preciso o futebol de rua. Mas o futebol de rua não é mais do que futsal. Nós, quando jogávamos aqui na rua, em Portugal, quando eu era mais moleque, a minha rua não tinha 30 caras para jogar. Aquilo não era futebol de 11, não era futebol de campo. Aquilo éramos 3 ou 4. Então sempre foi futsal na rua. Porque éramos 3 ou 4 moleques, uma bola e os portões das casas. O portão da casa. Mas isto é em todo o mundo. O futebol tem jogadores que nasceram e foram criados no futsal. Não há explicação que se possa aceitar para que o futsal não seja olímpico. E, para terminar, quando o Daniel se refere à organização, eu pergunto, mas
se a organização de cada país, de cada seleção, de cada nacionalidade, de cada federação for competente, isso é suficiente para que o COI e a FIFA se entendam? É que eu vejo federações e países muito competentes e não têm conseguido, digamos assim, convencer a que o futsal seja olímpico. E só um último reparo. Seria muito mau, seria muito pobre para o futsal se outro desporto que agora está a aparecer por aí, jogado numa mesa, fosse primeiro desporto olímpico do que nós. Mas isso para nós também tem que servir como um desafio, que é porquê? O que é que nós então não estamos a fazer tão bem para que não sejamos olímpicos? É que o futsal tem tudo. O futsal tem tudo. Pavilhão com 15 mil pessoas está lotado. O que é que precisa mais? Não percebo. E é uma pergunta que não tem explicação. Bom, eu faço das palavras de vocês as minhas, porque a gente está com o tempo estourando. Eu tenho um tempinho aqui e recebi autorização do nosso querido Douglas de fazer um jabazinho. Eu tô com um canal no YouTube aí, em parceria com alguns amigos, e a gente amanhã, às 15 horas, nós vamos estar entrevistando o Paulo Mussalem, treinador brasileiro super consagrado, e o formato do programa é bem legal, são vários entrevistadores, é como se fosse o Roda Viva da TV Cultura. Então a gente tem de entrevistador o Marcelo Rodrigues da Sport TV, o Rui da Cruz aí de Portugal, o Bocão. Então são várias pessoas ali que vão fazer muitas perguntas importantes ali para o Paulo Mussalem. Então eu queria convidá-los a todos, o canal é Web Futsal. Lá tem outros conteúdos, tem análise tática, tem sobre fisioterapia, enfim, tem bastante coisa, tem sobre categoria de base, tem futsal para todos os gostos. Nós estamos aí, como prometido, faltando 8 minutos. Eu vou pedir pro Samuel começar pelas considerações finais. Não vai dar tempo de fazer mais uma rodada de pergunta, o Joel vai ficar bravo comigo, mas não vai dar. E muito boa, mais um debate de alto nível. Acho que a gente aqui tocou em questões importantes sobre treinamento, as pessoas acompanhar que o alto rendimento tem uma complexidade grande, às vezes não é tão simples a gente falar, pega a bola lá, dribla 2 e faz o gol, né? Não é só isso, é muito mais que isso. Então, quando você liga a TV lá para ver o produto final, o que veio antes foi muito trabalhoso, muito bem construído, para que você possa ver o jogo e possa tirar aí os seus conceitos. Samuel, muito obrigado pela presença e as suas considerações finais. Bom, primeiramente agradecer o convite de estar aí, instituindo um grande nome do nosso futsal e estar aqui numa roda com pessoas que são indubitavelmente muito competentes e reconhecidas. Eu guardei, assim, para o finalzinho uma informação, foi bom a gente debater tanta coisa, né? Porque tem alguns atletas nossos, a nossa comissão técnica toda está aqui assistindo, né? Então, mandar um abraço para todo mundo aí que é do Minas. E dizer assim, Daniel, muito obrigado, cara, mais uma vez. Nós que já fizemos tantos debates aí, tive muito crescimento nessas nossas conversas e a satisfação imensa que é conhecer e poder debater um pouco também com você, Joel. Para mim é uma coisa muito legal, é algo que é espetacular. E Flavinho, que não tenho nem palavras para descrever, não, Flavinho, você é um cara que é muito querido, né? E, assim, sou muito grato por ter participado aqui hoje e ter tido a oportunidade de aprender de pertinho com vocês aí. Muitíssimo obrigado, um abraço aí e um agradecimento a todos que permaneceram nos assistindo até o momento. Joel, muito obrigado pela sua disponibilidade para estar mais uma vez aí conosco. Sabemos que já é
Já é tarde, já é madrugada aí em Portugal. E as suas considerações finais. Eu estou um bocadinho mais perto do Brasil hoje. Ontem estive aí e hoje voltei aí e estou um bocadinho mais perto. Já vou quase a meio da viagem. Foi um prazer enorme, um gosto mais uma vez. Já disse ontem, há 10 anos, há mais de 10 anos que olho para todos vocês, que vos vejo na televisão, que vos reconheço, que vos identifico, que procuro aprender todos os dias o que fazer e como fazer. E depois, de repente, digamos assim, ver-me sentado ao pé de vocês, estar com vocês, poder partilhar com vocês, poder fazer perguntas, poder dar respostas, é absolutamente fantástico. E não há gratidão que pague estes minutos, estes momentos, esta partilha, a não ser repeti-la mais vezes e, acima de tudo, continuar a acompanhar todo este projeto que tem sido, que começou ontem e vai continuar nos próximos dias. E agradecer profundamente a consideração, o respeito, a amizade, a estima com que temos estado aqui, como me têm recebido e tratado. E é como digo, é difícil passar para palavras a gratidão que tenho, é uma honra muito grande. Um prazer em conhecer o Samuel. Eu já tive há uns anos atrás um jogador que jogou aí no Minas, que na altura chegou do Minas para jogar aqui no Fundão. Bruno César, pivô, e o Daniel, que tenho conversado nos últimos anos. É sempre uma honra e foi para mim muito, muito gratificante poder ver a palestra dele e fazer-lhe aqui algumas questões e ainda deixar outras guardadas. E o Flavinho tem sido uma espetacular, agradável surpresa pela simpatia, pela moderação sempre muito eficaz, sempre bem disposta, e muito obrigado mais uma vez. Obrigado você, meu amigo. Daniel Júnior, parabéns. Estava ali um pouco ansioso, né? Pela diferença, não ansioso por palestrar, mas pela diferença, né? É um público virtual, mas a gente se acostuma com isso também. Mas o mais importante é que o conteúdo era rico e foi muito bem passado. Tanto é aí que tem muita gente parabenizando, muita gente falando bem, elogiando, assim como foi a do Joel ontem. E suas considerações finais. Bom, Flavinho, agradecer a oportunidade de falar aqui neste canal, que é no futsal nacional aqui dentro deste nicho, um dos primeiros a surgir, que foi o futsal tático, né, e depois com a plataforma Futsal já como aplicativo, né, e vem evoluindo cada vez mais. Importante participar dessa jornada virtual de grandes treinadores, né, ontem com o Joel, amanhã com o Bruno, e depois sair com o Harrison, também grandes profissionais, né, e depois com o Samuel, com o Sai, com a Rafaela Nicoletti, que também são muito bons, né, e obrigado por mais uma noite estar com o Joel, que é um cara que eu admiro muito pelo trabalho, pela competência, pela forma de ser profissional como ele sempre foi. Samuel conheço há muitos anos já, a gente criou uma amizade muito, muito grande, e o profissionalismo dele realmente é de alto nível, e por isso está no clube onde está. E estar contigo é sempre bom, né, Flavinho? A conversa é sempre muito agradável, bem conduzida, não só aqui, nos teus outros programas do Web Futsal, que são todos excelentes. Então, obrigado mesmo. E eu acho que o bacana de tudo é a gente poder partilhar, né? Compartilhar conhecimento e fazer com que as pessoas que às vezes não têm acesso a escutar o Joel, a escutar o Bruno, a escutar outras pessoas, possam de casa assistir, né? De forma gratuita, né? Então, eu acho que o objetivo, que hoje ainda está apenas no segundo dia, ela vem se consagrando. E até o final da semana eu tenho certeza que será ainda mais de maior sucesso. Então, obrigado, boa noite a todos, e que amanhã seja mais um dia de grande aprendizado com o Bruno. Muito boa noite, obrigado. Amanhã, 13/5, do modelo de jogo ao modelo de treino, com Bruno Travassos. A gente pede desculpas novamente pelo atraso, infelizmente a parte técnica deu um problemaço aí. É o que a gente comentava antes aqui de entrar no ar.
Nós achamos que o time jogou muito bem ontem e que ia repetir a atuação hoje, e o time não jogou nada, e aí a gente atrasou aí 50 minutos. Amanhã às 19 horas, vamos tentar muito a tarde inteira para entrar às 19 horas com Bruno Travassos, depois do debate. Muito obrigado pela participação, muito obrigado por estar conosco, e até amanhã. Boa noite.